Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Esse é o episódio número 133, gravado neste domingo de manhã, dia 12 de outubro de 2025. E esse episódio, ele foi inspirado em um episódio do Bruno Perini, aquele canal, se eu não me engano, é Você Mais Rico ou algo assim. Um cara que eu admiro muito, muito inteligente, muito prudente, muito respeitoso. E hoje de manhã, antes de gravar esse vídeo, eu estava tomando café e o YouTube me ofereceu esse vídeo, porque eu vejo muitos episódios do Bruno Perini, e o episódio de hoje era aqueles que, embora respeitando bastante esse cidadão, eu não gosto do título, como você chega a 1 milhão, ou como o que nunca te contaram sobre 1 milhão. São títulos que eu acho que já são populistas demais, demagógicos demais para o nível que o Bruno Perini atingiu. Mas esse é problema dele. Mas então todo o respeito com o vídeo dele. E aí, no vídeo dele, ele diz assim: se você poupar R$1.000 por mês, você leva 23 anos para chegar em R$1 milhão. Há uma Selic de 10% ao ano, sem considerar a inflação. E essa conta está bem correta. Você vai levar 23 anos para chegar a R$1 milhão com inflação zero. Então, basicamente, você manteria razoavelmente inflação zero, o seu poder de compras, e daqui a 23 anos você terá R$1 milhão na sua poupança. Muito bem. Se nós considerássemos a inflação, e é o óbvio, tem que considerar a inflação, ou nós vamos ter inflação zero no Brasil, uma inflação de 5% ao ano, você levaria 34 anos, aí é um cálculo meu. E eu fui assistindo ao vídeo do Perini, e ele diz então que você basicamente tem que... Uma das maneiras de você reduzir esse tempo, porque esse tempo desanima todo mundo, né? Imagina, se você é um cara de 40 anos de idade, se você é um jovem de 20 anos de idade, você tem que esperar até os 43, e não vai ser aos 43, vai ser aos 50 e poucos, para você ter 1 milhão ao dinheiro de hoje. Basicamente isso, inflação zero. Então ele fala que você tem que aumentar o aporte, tá tudo certo, você tem que fazer então um bom controle do seu orçamento. E se você não conseguir aumentar esse aporte, através do controle do orçamento, você tem que aumentar sua renda, parará e tal, para que você aporte mais. Bacana. Esse é o teor do vídeo. E aí eu fiquei lendo alguns dos comentários sobre esse vídeo do Bruno Perini, e como sempre existem os haters, mas esse hater é o lixo da humanidade, o cara não faz nada e fica apontando para a cara de quem faz, então não vou nem comentar. Existem os outros que apenas relatam o que estão fazendo. Olha, eu estou poupando tanto, já tenho tanto. E teve um comentário bem importante. A pessoa que fez o comentário, ela disse: eu já cheguei a 1 milhão, aparentemente uma pessoa jovem, 30 e poucos anos de idade. Mas eu moro numa das capitais do Brasil, não vou falar porque, sei lá, estou preservando a confidencialidade da pessoa, e lá 1 milhão não chega nem para dar entrada para um apartamento, e mais ou menos assim, tá, cheguei a 1 milhão, e daí? E esse comentário é particularmente importante porque 1 milhão pode ser um símbolo, né? Você ter 1 milhão, para talvez 99% dos brasileiros, nosso povo é muito pobre, ou se não é pobre, é uma classe média baixa, e se não é classe média baixa, é uma classe média, mas uma classe média que, quando comparada com a de países desenvolvidos, é uma classe pobre. 1 milhão parece algo sensacional, mas é o que o cara disse, também não dá para nada. Então, a partir de todos esses inputs, eu gostaria de fazer alguns comentários para ajudar você que está me ouvindo. Esse é um dos raros vídeos do meu canal que eu estou fazendo me dirigindo diretamente a uma pessoa física. Pra
Vocês vejam pelo meu teor do canal, ele é um canal sobre business, ele fala muito a linguagem para empresários e para aqueles que estão trabalhando nas empresas e querem também subir na empresa ou um dia empreender, mas eu nunca fiz um vídeo, talvez esse seja o primeiro, falando diretamente, fora do mundo corporativo, para as pessoas físicas. Bom, tem uma frase que eu gosto muito, a frase eu uso nas empresas, mas ela vale para você também, pessoa física. Se não gera caixa, está errado. Ou seja, se você trabalha, agora eu estou me dirigindo a uma pessoa física, se você trabalha o mês inteiro e não está sobrando nada no final para você investir, para você fazer uma poupança, algo está muito errado na sua vida. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu sei que a maioria das pessoas no nosso país, como eu disse antes, é pobre. É pobre. A gente pode até colocar, você está entre os 5% da população, 1%, mas o que adianta você ser colocado como 1% ou 2% da população se você está se comparando com gente muito pobre? Então, gente, quando eu falo de pessoas com poucos recursos, eu nem vou usar a adjetivação pobre mais porque pode ofender as pessoas, embora não seja nenhum demérito ser pobre. Não é uma agressão, mas vamos lá. Se você ganha menos de R$10.000 hoje, 12 de outubro de 25, por mês, você tem muitas dificuldades. R$10.000, você tem muitas dificuldades. Se você for casado e tiver filhos pequenos, dependentes de você, mais dificuldades ainda. Mais dificuldades. É para esse público que eu quero falar. O que fazer, então? Você é jovem, ganha 5.000, ganha 6.000, você já é um pouco mais velho, 35, 40 anos, ganha 10.000, sua esposa trabalha e ganha mais 5, sei lá, a renda familiar fica em torno de 18, 20 mil, o que já é bem raro no nosso país, mas pode saber você tem muito pouco dinheiro, muito pouco dinheiro. Bem, o que nós devemos entender? Eu, assistindo ao vídeo do Perini, ele falou para que as pessoas agregassem mais valor, aumentassem o seu aporte, e eu queria explorar. Como você aumenta o seu aporte mensal para você chegar ao tão sonhado 1 milhão ou para você ter algum tipo de poupança decente? Primeiro, concordo com o vídeo do Perini. Você tem que controlar custos. E um ponto que às vezes pode ser até cruel falar, mas o controle de custos não significa só você gastar menos. Significa você saber quem você é, e você é pobre, e você saber que você não deve, até uma certa idade um pouco mais avançada, onde você tenha recursos realmente, você não deve fazer certas coisas. Por exemplo, você não pode ter filhos. Esses dias eu vi uma moça falando, uma moça pobre, faxineira, falando que ela tem 27 anos de idade, o marido dela tem uma profissão muito humilde e ela também, e ela tem 2 filhos. Lamento, mas puxa vida, como é que você se meteu nessas? 27 anos, 2 filhos. E alguém vai dizer, mas Mubarak, isso é uma crueldade? Todo mundo tem direito de ter filhos? Pois é, só que eu estou falando que a conta tem que fechar. E você, sendo muito pobre, sendo uma faxineira, o seu marido tendo uma atividade muito humilde também, porteiro, recepcionista, sei lá, pedreiro, e você tem 2 filhos para sustentar, você vai ser pobre sempre. Você não vai sair dessa. Não adianta nenhum vídeo do Bruno Perini, nenhum vídeo do Mubarak ou de qualquer outra pessoa ensinando você a chegar a 1 milhão, você nunca vai sair dessa. Então, em primeiro lugar, você tem que entender que você, nessa faixa de renda, 0 a 20 mil, olha só, 20 mil, muitas pessoas que ganham no Brasil se consideram ricas. Você não pode ter filhos, ou não deve, evite ao máximo. Você não pode ter
carro. Você não pode ter carro. Quando você analisa como os milionários pensam, há livros sobre isso. Milionário mora ao lado, Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia. Você tem que ler esses livros sobre cultura financeira. Um dos itens que eu li em algum desses livros é assim: você não pode ter um carro que represente mais de 7% do seu patrimônio. E uma pessoa, muitas vezes, não tem patrimônio nenhum. Ou você tem um patrimônio, sei lá, um terreninho, algo de 50 mil reais, 7% são 3.500 reais. Qual é o carro que você vai comprar com 3.500 reais? Você não pode ter carro. Você não pode se dar ao luxo de usar roupas caras, de fazer viagens mais caras. Não pode. Não deve. Poder você pode, mas depois não reclame. E é por isso que o título desse episódio é A Conta Vai Chegar. Você tem que decidir, você vai sofrer. A vida é de sofrimentos. A vida é brutal. Então, você só tem que escolher se você vai sofrer na juventude, sacrificando-se para ter depois uma velhice decente, para não ser um estorvo para os seus filhos, porque muitas vezes, talvez muitas pessoas que estejam me assistindo, elas não têm filhos mas elas têm pais que dependem delas. E eu sei toda a questão do carinho, do amor. Eu não estou discutindo isso. Eu só estou falando de matemática, de finanças pessoais. Então não seja um estorvo na velhice. Tem uma velhice decente. E o que é uma velhice decente? Você pode pagar suas contas. Ou, quer dizer, mas para isso você vai ter que sofrer na juventude, sacrificando-se, renunciando a passeios, a carros, a muitos luxos pequenos e grandes. O contrário, você também pode optar. Você pode decidir aproveitar a sua juventude e você vai sofrer na velhice. Então, mas você vai sofrer. Decida quando. Eu acho muito mais decente você se sacrificar-se na juventude e ter uma velhice decente para não ser um estorvo para ninguém, nem para o Estado, nem para o SUS, nem para a sua família, nem para os pagadores de impostos, mas a escolha é sua. Mas você tem que entender o jogo, senão você não sabe jogar o jogo. Agora, então, reduz o orçamento, ponto número 1. Ponto número 2, você tem que entender que certos luxos e certos sonhos, talvez o sonho de ter um filho, talvez o sonho de ter um carro, o sonho de fazer uma grande viagem, você terá que postergar se você realmente quer investir. Você pode dizer, eu não quero investir nada. Bom, então não se queixe depois, só isso. E desliga esse vídeo, vai ver TikTok. Agora, falando sério, tem um ponto que o Perini passou de raspão, mas que é o ponto-chave. O ponto-chave não é você ficar fazendo milhares de contas para ver quantos anos você vai levar para juntar 1 milhão. Não é. O ponto-chave é você se capacitar. Este é o ponto-chave. Porque, por exemplo, o próprio Perini, como ele ficou rico, não foi fazendo milhares de contas e poupando. Isso é importante também. Mas é como disse a pessoa que fez o comentário do 1 milhão. Pô, eu cheguei a 1 milhão, e aí? Não dá nem para dar entrada num apartamento. Pois é. 1 milhão é um dinheiro muito pequeno, gente. Talvez seja muito para uma faxineira, para um porteiro, para alguém que ganha salário mínimo, mas você dá 1 milhão na mão de uma pessoa, o que essa pessoa vai fazer com 1 milhão? 1 milhão é pouco para garantir uma sobrevivência decente na velhice. Quando a gastança virá, com remédios, com cuidados especiais, com prestação de serviços, com médicos, não é? Então, você tem que entender este ponto. Não adianta ficar fazendo conta. Poupe o mais que você puder, aí eu concordo com o vídeo do Perini, poupe. Sempre é bom ter dinheiro, mesmo que não seja 1 milhão, 100 mil reais, 40 mil reais, poupe. Eu desde os meus 15 anos de idade, 14, quando eu comecei a trabalhar, eu tenho sempre, até hoje, poupado muito. Mubarak, eu vivo muito abaixo do que eu poderia viver.
com o faturamento das minhas empresas. Vivo muito abaixo, pode acreditar nisso, muito abaixo. Agora, adicione qualidade na sua pessoa. Por exemplo, mas pegar um caso. Mubarak, eu ganho R$8.000, sou casado, minha esposa ganha mais 4, nós temos um filho pequeno, já complicou, mas tudo bem, tenho um filho pequeno, e não me sobra nada no fim do mês. E assim é para muitas e muitas pessoas. Olha que eu peguei já uma renda mais alta. Imagina quem ganha 2.000 por mês, 3.000 por mês, 5.000 por mês, o cara é um operário numa fábrica, ganha 3.000 por mês. O que adianta ficar fazendo conta para chegar a 1 milhão? Mas aí eu digo, a única forma, aí não há duas formas. Tá, você trabalha o dia inteiro, ganha 3.000, 5.000, 8.000. Sacrifício. Você arranja um trabalho extra à noite. Eu não sei qual é, depende da sua habilidade. E esse dinheiro extra, você investe em você mesmo. Como? Capacitando-se, fazendo cursos. Veja lá o que você quer fazer. E eu conheci um cara, aliás, 2 caras. Vou dar um exemplo para você. Um cara muito pobre eu conheci em Santa Catarina. Ele era motorista e me levava e buscava do aeroporto para a empresa onde eu estava prestando consultoria. Ele foi muito pobre, esse cara, muito pobre. Sem pais, criado num orfanato, e aos 14 anos ele foi para a vida. E o segundo sujeito, um rapaz milionário, hoje, que eu fui assistir a uma palestra e depois conversei com ele e fiquei sabendo da vida dele no Canadá, em Vancouver. Esses 2 caras, um em Vancouver, outro no interior de Santa Catarina, eles têm histórias muito parecidas. Os 2 nasceram muito pobres, esse de Santa Catarina, como eu disse, criado num orfanato. E o que ele fez? Resumindo, porque quando ele começou a me transportar, ele já tinha uns 40 e poucos anos de idade, ele me contou a sua história, e ele era dono até hoje, de uma frota de 25 carros executivos para prestar serviço para as empresas. Se você olhar a renda dele hoje, a casa onde ele mora, a piscina que ele tem, pegando os luxos como símbolo de prosperidade, esse sujeito hoje deve estar entre o 1% dos brasileiros mais ricos. Esse de Santa Catarina, o órfão. E o cara de Vancouver é muito mais milionário. Mas o que eles fizeram? Primeiro, eles somente casaram e tiveram filhos após os 35 anos de idade. Segundo, economizaram como loucos. Terceiro, investiram em si mesmos. Este cara de Vancouver, ele queria ser um copywriter, um grande produtor, editor de páginas de marketing digital, de vídeos, e ele trabalhava, ganhava nada, era atendente de supermercado, empacotador, e ele procurou o editor mais famoso do Canadá. Foi atrás do cara e disse: eu quero trabalhar na sua empresa de graça porque eu quero aprender. E o sujeito viu isso, deu-lhe um pequeno salário, mas salário de fome também, e ele durante 2, 3 anos, à noite trabalhou para esse cara, aprendeu, se desenvolveu, e 3, 4, 5 anos depois disso, ele ainda jovem, ele já fazia belas páginas na internet como freela, como freelancer, e já ganhava $10.000 canadenses por mês. Passou para outro patamar, para quem antes ganhava $2.000. Passou para 10.000 e aí foi e montou uma empresa, cresceu, bababá, hoje é um milionário. E esse cara de Santa Catarina, nosso compatriota brasileiro, ele não foi estudar. E ele me disse: seu Mubarak, eu prestava todo tipo de serviço sem olhar horário. Por exemplo, ele conseguiu aos 16, 17 anos, ele era chapa.
Ele ficava na beira da estrada para ajudar caminhoneiro a entrar na cidade onde ele morava, descarregar a mercadoria nas lojas, nas indústrias. E ele era explorado pelos caminhoneiros. Eles contratavam 5 horas dele e ele ficava 10 horas trabalhando. E ele não cobrava horas extras. Ele disse que se ele cobrasse horas extras, eles parariam de contratá-lo chapa. Mas sabe o que aconteceu? Sempre alguém enxerga você. E um dos caminhoneiros pagou um curso de motorista profissional para ele, porque disse, pô, esse rapaz é bom, esse menino vale a pena. Pô, o cara trabalha para mim sem cobrar. E esse passo, ele tornou-se um motorista profissional. O caminhoneiro deu o curso para ele. E ele aí deixou de ser chapa e passou a ser motorista de táxi. Tinha um cara na cidade que transportava os filhos dos mais ricos para as baladas, etc. E ele passou a dirigir para esse cara. Esse cara ficava em casa, porque não queria mais levar a meninada para a balada. Ele levava. O cara também não pagava horas extras para ele. A meninada adorava porque quando eles iam com outros motoristas às 3 da manhã, que já terminou o meu horário de expediente, o motorista os levava para casa e eles preferiam esse que ficava até às 5 se sacrificando. Olha o sacrifício desse rapaz. E um belo dia, o dono da maior empresa desta cidade o chamou. Ele disse, seu Mubarak, eu não sabia, a empresa onde eu estava prestando consultoria, eu nem sabia como entrar na sala dele. Eu pensei que eu tinha feito algo ruim para os filhos dele. E ele mandou eu sentar, conversou comigo, ouviu minha história. E ele disse, olha, eu chamei você aqui porque os meus filhos adoram você. E eu queria saber por que tanta adoração por um motorista de táxi. Segundo, eu ia oferecer para você um emprego como motorista particular da minha família. Mas eu acho pouco para você. Gostei de você. Então, terceiro, seu Mubarak, ele escreveu num pedaço de papel uma recomendação, um pedaço de papel de pão, assinou e disse, vai no picareta tal aqui da cidade, no vendedor de carro usado, e compra um carro para você e passa a trabalhar para você. Eu não quero que mais você seja explorado por caminhoneiro ou por um motorista de táxi que está em casa dormindo e você transportando a meninada. Faça a sua própria frota, comece com um carro. E esse cara disse para mim, seu Mubarak, eu disse para ele, mas eu não tenho como pagar a prestação. O cara disse, se vira. Se vira. Vai para casa e vê o que você pode comprar. Qual é a parcela que você pode pagar? E ele disse, seu Mubarak, eu fui para casa e fiz milhares de contas. E consegui pagar uma parcela, seria hoje, sei lá, R$200, R$300, por um carro muito velho. E eu, Mubarak, disse para ele, mas de onde você tirou esses, sei lá, X reais? Ele disse, eu passei a comer menos. Passei a comer menos. Posteriormente, ele começou novamente a trabalhar. Ele disse, seu Mubarak, eu trabalhava 17 horas por dia. Mas como ele era uma pessoa educada, de boa vontade, que muitas vezes não cobrava isso ou aquilo, as pessoas adoravam e indicavam ele para isso, para isso, para isso. Ele foi evoluindo, foi sempre juntando muito dinheiro, não casou ainda. A namorada dele pacientemente esperava o casamento e ele, antes dos 35 anos de idade, já tinha 3, 4 carros com motoristas, e ele, motorista de um deles, não parou de trabalhar, tanto que ele estava me transportando. E aí é que entra o mote dos juros compostos que o Perini falou, só que não é juro composto de dinheiro sobre dinheiro, não seja dinheirista apenas, dinheiro sobre dinheiro, dinheiro sobre dinheiro. Os juros compostos que ele criou foi uma tremenda reputação, uma poupança, uma vida estável. E quando ele me transportava, ele tinha já 45, 48 anos, tinha uma frota de 25 carros, como eu disse no início do vídeo. E ele me disse, o senhor gostou da minha história? Eu disse, cara, me dá um autógrafo. E ele disse, o senhor aceita jantar em casa, na minha casa hoje à noite? Eu digo, mas é óbvio. E quando eu fui na casa dele, uma casa muito bonita,
com piscina, com lareira, churrasqueira, todos os utensílios, uma casa de um diretor de empresa. Ele disse para mim, a esposa dele disse, seu Mubarak, quando nós éramos namorados e noivos e a gente não tinha dinheiro para nenhum lazer, zero, nosso lazer era domingo à tarde sair de mãos dadas a caminhar pela cidade. E essa casa aqui, seu Mubarak, a gente passava na frente e eu dizia para ele, olha que sonho essa casa. E um dia, seu Mubarak, depois de muitos anos, ele pegou o carro, chegou perto dessa casa e com o controle remoto abriu o portão. E eu fiquei, a esposa falando, fiquei assombrada. Que isso? Como tu tem o controle remoto? Como você tem o controle remoto? E ele disse, essa casa é nossa agora. Espetáculo, né, gente? Que espetáculo. Agora, o que o cara de Vancouver e o cara de Santa Catarina têm em comum? Um foi pelo lado do estudo, do marketing digital, e o outro foi pelo lado, não do estudo, mas da extrema boa vontade ao prestar serviço. Mas ambos trabalharam quase de graça para aprender e para ganhar reputação. Mas ambos pouparam, mas ambos postergaram sonhos de ter uma casa, de ter um filho. E ele agora, esse rapaz de Santa Catarina, tem 2 filhos muito bacanas que ficaram, enquanto eu jantava com a família, embevecidos, encantados, ouvindo a história, talvez mais uma vez, da prosperidade do seu pai e da sua mãe. Conclusão! Qual é o plano de ação oferecido pelo episódio 133? Faça um plano para poupar, para gastar menos, para postergar sonhos, mas o ponto-chave desse plano é você, se precisar, trabalhar à noite, trabalhar de graça, conhecer gente importante, porque gente importante sempre vem atrás de gente que trabalha e tornar-se, talvez não um bilionário, talvez não nem um milionário, mas uma pessoa com finanças em ordem, pertencentes, se for aqui no caso do Brasil, a 1% da população, 2% da população, e que terá uma velhice decente. Paulo Mubarak gravou o episódio número 133, em 12 de outubro de 2025.